É isso aí, pessoal. Finalmente chegamos na aula de microfones. É uma aula que eu gosto bastante porque a gente vai ver uma infinidade de microfones, né, de aplicações e como que a gente faz para identificar um, identificar o outro e quais as funcionalidades deles, as diferenças, as semelhanças. Tudo isso um bom técnico precisa sempre saber, tá bom? Eu vou utilizar agora a terceira câmera para a gente dar inserts em alguns microfones que nós temos aqui na Kambaya Light Sound. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida deixe nos comentários aqui no curso para eu poder tirar para vocês. Como vocês podem ver, agora eu movimentei um pouco o cenário. O meu cenário de aula aqui, como eu já disse lá atrás, ele é um estúdio compartilhado com um podcast que a gente tem, que é o Kambu Horror Lab, tá? Então, eu tenho que me adaptar, ficar meio encolhidinho aqui, mas é importante a informação chegar para vocês. Gente, vamos lá. Temos dois tipos diferentes de microfones. Eu vou chamar de um outro nome, que não é comum para vocês entenderem, tá? Aí depois a gente fala do nome certo. São os microfones passivos. Não associa ao que eu estou pensando, hein? E os microfones ativos. Sempre que o microfone é ativo, ele já está pronto para ser usado. Você plugou o cabo, ele está ok. Já pode ser usado. Tá vendo? Em compensação, sempre que a gente fala de microfones passivos, eles precisam de uma alimentação extra. Alimentação extra. Que alimentação pode ser essa? Temos dois tipos de alimentação. Há pilhas, que aí a voltagem pode ser 1.5, 3.0, como eu já expliquei na parte da elétrica, ou ele pode ser uma alimentação que vem da mesa, que é o mais 48V de volts, mais conhecido como Phantom Power, poder fantasma, tá? Tudo que a gente for avaliar hoje, a gente vai avaliar, gente, de acordo com este pensamento, microfones ativos e passivos, tá? Agora vamos dar os nomes corretos. Sempre que eu disser microfone passivo, eu vou chamar de microfones condenser ou condensadores. E sempre que eu disser de microfones ativos, chamarei de microfones dinâmicos. Tá? Tá simples aqui. A gente está falando de microfones ativos ou passivos, né? Microfones dinâmicos ou microfones condensadores. Aí você vai me perguntar... O filho da... Derrubei aqui. Graças a Deus caiu um só. Tá vendo comigo? Aí você vai me perguntar, mas afinal, microfone não é microfone? Por que que eu vou fazer um microfone ativo ou passivo? Por que que eles estão me criando esse tipo de dor de cabeça, né? E eu explico para vocês. A sensibilidade do microfone, ela precisa de uma alimentação específica para ela acontecer, tá? Por quê? Tem microfone que é mais, a gente chama microfone de porrada, né, que eu vou mostrar para vocês. São microfones não tão sensíveis, não tão delicados e tal. Ele é para bater, ele é para banda, ele cai no chão e ele se mantém. Em compensação, nós temos os microfones de estúdio, aqueles microfones que em geral eles não ficam rodando por aí, eles ficam só paradinhos. São os microfones condensadores mais frágeis, né? Em compensação, ele te entrega frequências que o microfone dinâmico não vai conseguir entregar, tá bom?
O que a gente precisa saber ao falar de microfones? Precisamos saber que o microfone ele tem uma figura de captação, que eu vou começar a explicar agora, e logo em seguida a aplicabilidade deles. Vamos lá. Vou apagar aqui, todo mundo já entendeu. Microfones ativos ou passivos. Tá lendo, Daniel? Já entendi tudo. Agora vamos falar das danadas, das figuras de captação. Perdi aqui a minha caneta, que eu gosto. Figuras de captação. Calma, que isso daqui é um pouco confuso, mas depois fica tão fácil que você nunca mais vai esquecer. Ó, vou desenhar aqui um microfone clássico que todo mundo conhece, que é o SM Shure Microphone 58, tá? E esse daqui é esse carinha aqui, ó. Vou pegar ele na mão para mostrar para vocês, mostrar nesta câmera também. E olha só, galera, que legal! Eu fiz também uma câmera de insert. Esse é o famoso microfone SM58, famoso pau para toda obra, aquele microfone que sempre que você tem, pode contar com ele. Pesado, robusto, forte. A gente tem vários aqui na empresa. Gente, este microfone, todo microfone, ele tem uma cápsula, tá? Esta cápsula do microfone, eu não vou ficar fazendo isso. Ó, essa daqui eu acabei acessando a cápsula mesmo. E não façam isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu já tive técnico que não estava ouvindo o microfone, sabe o que ele fez? Ele abriu na chuva, uma vez um Shure meu. Aquele sereno é uma outra cápsula, que é essa cápsula aqui, ó. Esta cápsula é uma cápsula de proteção, tá vendo? É só uma telinha aqui fora forte e dentro ele tem uma espuma também, que é uma espécie de uma segunda tela. E aqui é a cápsula do microfone. Eles chamam isso aqui de anti-puff. Puff, exatamente quando você está falando no microfone, fica puff, né? Aquela coisa horrorosa. Tem filtros que eles chamam de pop filters e tal, mas não é o motivo da aula, enfim. A gente vai fugir um pouco. Por que eu estou mostrando este microfone para vocês? Na prática, falando de monitor de retorno, vocês vão entender por que esse microfone é tão gostoso de mexer. Vou colocar ele aqui e vou desenhar aqui na lousa, vou tentar ver se está focando, a captação dele. Ele tem uma captação, gente, que parece um coraçãozinho, assim, ó, tá? Que é chamada de cardioide. Captação cardioide. Vocês olharem aqui no microfone, a captação dele, ela faz isso aqui, ó. Ela faz um globo e ela termina como se fosse a parte de cima de um coração, tá? Deixa eu mostrar aqui. Eu estou falando nela, mas olha só, a minha volta é uma captação cardioide. Quanto mais eu aumentar o ganho, maior ficará esta captação cardioide. Lembra? É um sinalzinho baixo de microfone. Então, o que eu preciso fazer com ele? Usar corretamente. Eu já vi muito acontecer em show da pessoa não saber a distância da boca para o microfone, usar aqui ou usar aqui, né? Tá captando? Tá. Mas se eu aumentar aqui a frequência do cardioide demais no ganho, o que vai começar a acontecer? Vai começar a captar tudo que não interessa, vai ficar uma coisa suja. Então, todo bom técnico de som, infelizmente, tem que saber, ó, falar no microfone, tá? Tem muito músico, pessoal, conheço vários, principalmente cantor de rap, que eles têm uma grande mania, ó, isso aqui, ó. Vou falar assim, desse jeito, ó. Obviamente, isso aqui vai estragar completamente o conjunto sonoro e pode, inclusive, dar microfonia, porque o microfone ele vai estar repetindo sinais de captação que está saindo. Tá fechando o globo, ó. Tá falando aqui, ou aqui, ó, que nem um cachimbo de, vou dizer para vocês, não pode. Mão boba também.
Muita gente segurando aqui, ó, aqui o cabo do microfone plugado. Som. Uai, tá chiando. Ô técnico, tá chiando meu microfone. É óbvio. Cara, você tá forçando a entrada aqui, ó. Este plug XLR, você tá forçando. Ó o lugar para colocar a mão. Aparece, óbvio, mas não é, tá bom? Ó o lugar para colocar a mão. Então, gente, infelizmente tem que falar pro seu músico. Às vezes, se você vir que ele tá usando muito diferente, fala com cuidado. Mas fala, meu amigo, ó, bonitinho, fala aqui. Aqui capta, mas ó, ele já tá mandando uma captação para um lugar errado. Se você vier falando aqui, som aqui, praticamente não vai pegar nada. Por isso é um microfone tão bom. Eu falei que eu vou explicar na parte de monitoramento de palco, na frente de um PA, porque daqui aqui é o cardioide, daqui para trás ele não vai estar captando nada. É mais fácil da gente abrir a caixa de som para ele, tá bom? Então tá aí, captação cardioide. Agora eu vou para um outro tipo de microfone, que é o supercardioide. No supercardioide, gente, o que acontece com a figura de captação são duas coisas. Primeiro, ele abre uma abóborazinha aqui, ó, atrás. Ele começa a pegar um pouco de sinal atrás. E na frente, ele vai... Deixa eu apagar suas laterais. Ele não vai pegar um espectro tão aberto. Ele vai pegar mais fechado no supercardioide, né? E mais direcionado. Então, eu vou pegar aqui um Shure Beta, tá? Um Shure Beta 58A. Aqui está. O Shure Beta, ele tem uma captação supercardioide. O que significa? Eu estou com ele na mão, vou fazer com 58 aqui, só para vocês entenderem, tá? Fazendo esta câmera aqui, eu tô com ele na mão. Lembra que eu falei que aqui fica um pouco mais para dentro e ele abre um pouco de captação aqui atrás, né? Então o coração dele, ele é um pouco mais alongado. Logo, os supercardioides é indispensável que ele esteja aqui, ó, retinho na sua boca, tá? Mais do que o cardioide, que você pode até dar uma vacilada e tal. Para que se usa muito? Para que se usa muito o supercardioide? A gente utiliza exatamente para fazer o quê? Backing vocal. Deixa lá o microfone, pimba, miradinho e aproxima. Eu sei que tem Norah Jones, a nossa falecida Amy Winehouse, que adoravam os supercardioides da forma, e elas usavam para fazer efeito. Era bem legal. Você via que são pessoas que manjam não apenas de cantar, de afinação e tudo mais, mas manja também de técnica. Elas foram produzidas para isso. Lembra que eu falei que tem uma captaçãozinha que vem aqui no cardioide? Tá aí, tá no desenho? Ó, ele tem uma captação que vem embaixo, bem pequena, tá? Essa captação é um vazamento quase mínimo, mas ele na frente de um monitor de referência, ou seja, de uma caixa de som, pode ser um pouco mais delicado, precisar cortar algumas frequências. Então agora já conheceram o supercardioide. Eu vou trazer um outro Beta 58, um outro Shure Beta, mas não o 58, e sim o 57A. Por que que ele é 57 e não 58? Gente, o 57, o tipo de diafragma dele é desenhado, é desenvolvido, em geral, para questões muito práticas como percussão, barulho, punch, né, pancada. Ele é um microfone um pouco mais baixinho, vou falar já dos microfones de percussão para vocês, mas a cápsula é praticamente a mesma, só o formato da cápsula é diferente. Exatamente pela construção não é mais vocal, agora é uma captação de sinais um pouco mais fortes, um pouco mais impactantes, tá bom? Vou trazer um outro 57 também. Não liguem para a marca, esse aqui é uma marca Salsifufu, que a gente usa quando a gente vai fazer banda de pagode. Essa galera que se anima com o instrumento,
e às vezes bateu a baqueta, se arrebenta o equipamento, obviamente, né? Então nós temos esses mais baratinhos. Esse 57 aqui, ele é o mesmo desse aqui, galera. Ele é o mesmo. Ele não tem muita diferença. A maior diferença que tem de um para o outro é exatamente, no caso do Shure, ele tem aquele filter dentro dessa grade de proteção, tá? Esse outro microfone não tem. Aliás, eu gosto muito de fazer isso, eu acho que é importante a gente mostrar na prática. Vou abrir a cápsula aqui, ó. Deixa eu abrir desta câmera agora. Gente, vai ficar um pouco longo esse vídeo, mas vocês nunca vão esquecer, tá? Vocês vão me agradecer muito. Aqui, ó. Olha só como tá apertadinho. Aliás, ela veio junto. Não vou mais abrir, desisto. Desisto! Porque essa cápsula, ela tá com um fecho muito justo. Tá muito justo, tá? Então, em geral, sempre que a gente solta, a cápsula sai pra gente trocar. Mas desse 57, ela tá muito justinha. Ó. Deixa eu tirar. Tá quase. Sem quebrar o microfone. Quando a cápsula fica justa assim, é o que eu falei para vocês, ela é para aguentar pancada, tá vendo? Tem a espuminha, o anti-puff dentro, tem o filtrinho fora e tem aqui, ó, a cápsula dele, ó, escrito Shure aqui. Não sei se vai dar para ver. E 2 fios mega fininhos, que são os fios, enfim, do próprio equipamento, tá? Então aqui eu vou até dar uma olhada nele se eu tô achando... Bom, é isso, tá? Nos alongar, vamos para o próximo. Como eu expliquei para vocês, ela tem que ser justa porque ela é para aguentar pancada, né? Vamos para o próximo microfone. Vocês podem ver aqui que eu trouxe alguns, eu não sei quantos, eu acho que uns 20 microfones diferentes. Mas eu ainda estou falando dos microfones dinâmicos, vou voltar aqui. Esses são microfones ativos dinâmicos, não precisam de alimentação extra, tá bom? São aqueles microfones, ó, porradão. Moça 58, Moça 57, trouxe microfones até um que eu gosto mais, como por exemplo este Sennheiser 945, que é um microfone maravilhoso para voz. Captação dele é super cardioide também, ou cardioide, não me lembro agora, bom. Mas é uma captação incrível, ele tem uma cor linda. E por que eu gosto do 945? A gente tem bastante dele aqui. Porque a definição de voz dele é maravilhosa. Ele tem um filtro, como se fosse um high pass, né? Ele tem um filtro para grave bastante avançado, então não vai pegar parte de grave. E ele tem um agudo, um destaquezinho que dá brilho a partir de 5K, mais ou menos, que dá brilho para o microfone. Que no Shure ele tem uma queda... Em 5 a 8 casos ele dá uma quedinha, o Sennheiser mantém, então eu gosto dele bastante para voz, tá? Vamos falar de um outro microfone dinâmico que a gente tem aqui. Esse carinha aqui que eu vou mostrar agora é um dos caras mais caros, óbvio, que são os microfones Neumann alemães. Esse aqui é o KMS 105, tá? Ele é bonito porque ele tem algumas especificidades do próprio fabricante, como por exemplo, ele tem 3 proteções em vez de 2, como a Shure, que tem a grade de metal e a espuma, ele tem uma dupla grade de metal mais fina e a espuminha dentro. Tá aqui. Deixa eu ver se dá para mostrar. Ah, não vai dar, mas deixa eu ver, vai. Vamos tentar. Olha lá, dá para ver que tem 2 gradezinhas? E lá dentro ainda, em volta da cápsula, ele tem a espuma. Ó, olha só. Aqui ele tem 2 grades. Deixa eu mostrar separadamente. Olha lá, 2 gradezinhas. E matematicamente elas são cruzadas para você quebrar frequência ruim, frequência fantasma. E aqui, ó, ele tem uma 3ª grade, tá? Esses KMS 105, em geral eu ponho para cantor que usa microfone. A Adele adora os KMS, tá?
para quem canta, para cantor que usa microfone, não, para cantor pianista no microfone, porque não é um microfone bom de bater. Se bater, você pode arrebentar ele. Ele é muito frágil, os fios dele são extremamente finos, delicados. Então a gente põe o tripé perto do piano e ó, não mexa, só senta e toca, tá? KMS 105. Vamos agora mais um microfone que, na minha opinião, humilde opinião, é um microfone que eu sou apaixonado, porque ele não só tem uma história, ele tem uma identidade. Esse não é um supercardioide, tá? Esse aqui é um cardioide, captação normal, que são os microfones Shure ou Shure, cada um fala de um jeito. Esse é o SH55, tá? Se você bater o olho nele, você já vai entender que ele faz parte daquela linha de microfones vintage, né? O que significa isso? Ele tem um buraco, a equalização dele é tipo uma gaivota, ele tem um buraco da frequência de médio grave até médio, então ele deixa o som muito mais, eles chamam de som quente, né? Na verdade ele tem uma acentuação nos médio agudos. Então ele faz ter aquele som quase quase aquele som de rádio antigo, né? Que se chama de som quente, mas é por quê? Porque ele tem uma exasperação de agudos ou de médio agudos. E é um microfone lindo de morrer. Vou colocar ele de lado aqui, ó. É um microfone muito bonito. Esse é um microfone dinâmico. Apesar dele ter quase um corpo de um microfone condensador, ele é um microfone dinâmico, ele tem uma tela escura, que é uma espuminha, né, o anti-puff na frente, e é um microfone de pancada. Antigamente a Shure trabalhava, obviamente, né, com esses microfones, e era o preço de um carro para você ter um desses, e você usava ele para o resto da vida. Esses que eu comprei Série 2 são novos, eles imitam, né, a Shure relançou na Série 2 para imitar o corpo da época, de tanto que deu certo. Nosso querido Elvis Presley utilizava este microfone e adorava-o, tá bom? Agora, eu acho que eu já falei dos que tem aqui, todos eles dos nossos microfones dinâmicos, ou seja, microfones que não precisam de alimentação externa. Chegou a hora da gente falar dos microfones condensadores ou passivos, né? Expliquei o que é a figura cardioide, fechei supercardioide. Se vocês quiserem saber apenas o hipercardioide, ele nada mais é só do que o supercardioide um pouco maior, tá? Essa é a diferença. Ele dá essa compensação na parte baixa do microfone, tá bom? Agora vamos falar de um que eu vou mostrar e tirar, porque a gente não usa, ele usa mais para cinema, mas como eu tenho um aqui, eu achei interessante a gente mostrar. Este microfone aqui, galera, tá todo detonado já. Ele foi utilizado dezenas de vezes em gravações que a gente tem da empresa. Reparem numa coisa engraçada. Local para colocar pilha, tá vendo? Sim, essa mancha aqui é porque um belo dia amarraram fita crepe nele, né? E aí deixaram, quando arrancou do próprio microfone, infelizmente. A figura de captação dele é um pouco diferente. Esse daqui é conhecido como os microfones booms, né? Ele é mais para filmagem, tá? Mas você como técnico precisa saber. O microfone boom, ele é um palitão, porque ele tem uma captação diferente da cardioide, da supercardioide, da hipercardioide. A gente chama de captação teleobjetiva, como a lente. Ele faz isso aqui, vai parecer o que vocês estão pensando, um foguete. São captações teleobjetivas. Ele é um microfone condensador, que ele precisa de pilha, senão ele não funciona. E por que ele é teleobjetivo? Porque lembra que a pessoa segura com uma vara lá em cima o microfone? Ele tem que pegar direcional lá longe a voz das pessoas, tá bom?
Então tá aí uma curiosidade que eu quis deixar esse microfone aqui para vocês conhecerem. Vamos falar agora dos microfones que a gente chama de overall, tá? O que são microfones overall? Eu vou colocar aqui. Eu trouxe alguns para vocês conhecerem. Esse daqui da Samsung, ele tem uma questãozinha só, mas é legal para vocês olharem mesmo, para vocês conhecerem. Eles parecem uma canetinha, tá? Eles parecem uma caneta. E aqui ele mostra uma figura de linguagem até engraçada, ó, que parece um supercardioide. Não sei se está focando, tá? Se trata de uma canetinha, mas esta canetinha precisa de alimentação. Logo, ele é passivo, então ele precisa de uma alimentação de Phantom Power. Phantom Power. Ou, em algumas mesas, estará escrito mais 48V. Você precisa acionar isso na mesa, senão você não vai abrir o microfone. Se ele tem um Phantom Power, é porque ele é um equipamento sensível, tá? É um equipamento extremamente sensível. Em geral, estes microfones, eles vêm em duplas. Tá vendo? Por quê? Porque eles são para captar ambiências ou para captar alguns sinais estéreos, né? Então eles captam do left e do right ao mesmo tempo. Este daqui é o mais caro, que é o Sennheiser. Esse é um dos mais pequenininhos, bonitinhos, que é o 614. Tá? E tem a mesma função desses outros microfones, tá? Ele faz uma captação de overall, ou seja, você põe por cima de tudo. Geralmente, para quem amplifica a bateria sabe, isso daqui a gente usa para prato. Para pegar toda a sujeira do prato, ou seja, aquelas subfrequências que o prato emite depois da frequência principal, para pegar hi-hat, essas coisas, a gente usa esse microfone porque ele dá brilho para a bateria. Ele trabalha mais com as frequências agudas, tá bom? E é um microfone que precisa de alimentação Phantom Power. Eu ponho a espuminha porque a espuma ajuda, algumas espumas, ajuda a gente limpar alguns sinais. Não limpa todos, mas ela costuma ser bastante interessante para limpar sinal. Agora vamos conversar sobre outros carinhas que eu gosto bastante. Já mostrei os nossos dinâmicos. Vamos falar sobre os condensadores de estúdio. Tem vários tipos, tá? Trouxe alguns para vocês olharem aqui. O condensador de estúdio, em geral, ele não é tão simplório, como eu falei, esse daqui ele é muito mais delicado. Tanto, ó, que ele precisa, em geral, de aranha para ser utilizado, né? E por que a gente usa a aranha nele? Porque ele é um microfone tão sensível, para ele vibrar a cápsula, fala nesta câmera agora, ele é um microfone tão sensível que para ele vibrar a cápsula, para pegar algumas frequências assim muito agudas e tal, ele não pode estar nem afixado num pedestal. O pedestal ele vai agarrar o microfone e de tão sensível que é a cápsula, não vai vibrar aquela frequência. Portanto, a gente usa uma coisa chamada de aranha. Eu vou tirar aqui um microfone para vocês olharem. A aranha. Cadê o 414? A gente tem um C414 que não veio para cá. Isso é uma aranha, galera. Ó, ela é composta de elásticos. Dá para ver? Deixa eu filmar para cá. Ela é composta de elásticos. Ó, aí o microfone aqui dentro, ele vibra conforme ele quer. Aqui fica travado, mas ele vibra conforme ele quer e alcança frequências aí inacreditáveis. Então, a aranha, ela é um equipamento frágil, muito frágil, e frequentemente o elástico acaba gastando também. É outro trabalho que a gente precisa ter. Esses microfones não aceitam bolsinha, eles têm que ser
só colocados em cases, né? E por que agora chegou a vez deles? Porque eu vou mostrar uma coisa específica que é o microfone condensador. Já falei, ele precisa de alimentação Phantom Power, mais 48 vezes, mas ele te traz possibilidades de figura de captação diferentes. É todo microfone? Não, não é todo microfone. Os Marshall 990, eu amo Marshall. Aliás, a Cambaio nasceu de um contrato que eu fechei com o Walmart, isso daí lá em 2008. Eu fechei um contrato com o Walmart e eu gravei todas as locuções do mercado, de PBX, locução de lojas, carros de som, era tudo eu que gravava. E eu usava um MXL 990. Então ele tinha uma frequência fixa, mas era um microfone de uma qualidade, de um poder de captar frequências delicadas e sibilâncias e voz, que todos os meus locutores só gostavam daquele. Este caso aqui, falaremos agora do microfone. Todos são parecidos, tá? Das captações que ele tem. Primeira captação, que é importante falar para vocês. Eu vou colocar aí para o lado e colocar ele na frente. Esse é um caso, tá? Se vocês olharem aqui, ele tem 3 figurinhas. Eu vou falar da do meio, que é a captação cardioide, como eu falei. Parece um coração invertido. Já conversamos bastante sobre isso. É uma captação show de bola, todas elas têm alguma aplicabilidade. Tem a cardioide. Porém, olha que loucura. Os condensadores que a gente alimenta com Phantom Power, eles têm um negócio animal, que a cápsula interna dele, ele tá de lado agora, tá? A cápsula interna dele, gente, ela faz algo chamado figura 8. Oh, meu Deus do céu. Literalmente figura 8. Ou seja, vou pegar um aqui na mão. Vocês podem ver que no meio ele tem essa chavinha de 8. Tá vendo? Deixa eu colocar aqui. Ó, você põe no meio, ele ativa o figura 8. Ó, o figura 8 nesse CAT também, nesse AKG. Que significa o figura 8? Dá para ver que ele está dividido no meio? Ó o risquinho dividindo. Aqui dentro, galera, a cápsula, ela funciona não apenas de um lado, como cardioide. Ela funciona também o figura 8, aqui e aqui, tá? Os dois. A divisão é esse ferrinho mesmo. Aí você vai falar assim, tá bom, mas para que diabos você vai querer gravar uma coisa do lado de lá, sendo que ele está me gravando? Lembra que eu falei que são microfones extremamente delicados de estúdio? Ele é usado... Ó, esse aqui eu não vou nem tentar abrir, porque ele é antigo meu. Ganhei muito dinheiro com ele e guardo ele com muito carinho, mas não usamos mais para evento. Mas por que a gente usa o figura 8? Eu não falei que ele é usado em estúdios? O que você faz com um microfone desses? Você pode botar 2 cantores. Um aqui, um aqui. Os 2 cantando ao mesmo tempo. Por isso a figura 8 ela é utilizada. Alguns usam a figura 8 também para instrumentos clássicos, violoncelo, violino, porque ele pega um músico aqui e ele pega a reverberação, a captação de frente, bate no espelho, bate em algum filtrador e fica um som mais encorpado do instrumento. Por isso a figura 8. E a última que ele tem, que é uma bolinha total, vou desenhar aqui, é a famosa captação omnidirecional. O que é a omnidirecional? Pega a porra toda, ó, omnidirecional. Pega tudo, sem frescura, sem enrolação. Pega tudo, tá? E por que é importante a gente saber o que é uma captação omnidirecional, né? Porque ela é presente em muitos microfones, em muitos equipamentos, tá? No caso dos condensadores, eu acho que esses são os sinais mais clássicos. Ó, ele tem o omnidirecional, que é esse primeiro aqui. O segundo é a figura 8, que é o cardioide, que é aqui no meio. E o terceiro, figura 8, que é para esse lado. Ele tem uma chavinha seletora. A parte de trás de microfones muito profissionais, eles têm
Ó, uma espécie de filtro. Esse daqui é um filtro de passa alta, de high pass, que eu vou mostrar aqui para que serve. Deixa eu desenhar aqui. A parte de trás, em alguns condensadores, eles têm isso aqui, que é um filtro disso aqui ou isso aqui. O que significa? High pass, ele corta frequências graves até 60 Hz, até 80, até 100, depende do aparelho, ou ele recebe a frequência inteira, nesse linezinho, e do lado ele tem uma atenuação de 0, ou seja, sem atenuar nada, ou menos 20 decibéis. Deixa eu ver o outro, quanto que é a atenuação dele, eu já vou explicar para que serve. Ó, menos 10 decibéis ou 0, tá? Opa, aqui ó, esse é menos 10. Daniel, por que você está falando de atenuação? O que é atenuação? Quando o som que vem, a fonte sonora vem muito pancada, você pode até danificar o seu microfone. Então, antes disso, você, ao agir, né, ao selecionar essa atenuação, você está falando microfone. Vem, bucha aí. Aí o microfone automaticamente recebe 80% do que ele receberia. Pode chegar a 50%, depende do cálculo. Mas quando você aciona a chave para menos 20, menos 10 dB, depende do microfone, depende da sensibilidade dele, você simplesmente não deixa o som vir 100%. Você tira 20 decibéis dele, o som vem bem mais baixinho para você, que aí você não estoura o seu microfone. Óbvio que essa atenuação ela precisa ser feita quando você recebe uma fonte muito forte, né? Eu já vi gente captar um sinal desse tamanho, dar ganho na edição e dar chiado. Eu falei, ué, mas por quê? Ah, não, usei aquele microfone, ele é muito bom. Eu falei, tá, mas tem coisa errada. Por quê? Por que teve que dar ganho se é um bom microfone? Você fez o ganho de entrada? Fiz, estava perfeito. Depois eu sugiro, né? Ele não assumiu, mas que ele não soube fazer o quê? Às vezes a chave de atenuação estava acionada e ele não desacionou. Captou voz, a voz já vem mais baixa. Quando você artificialmente engorda essa voz, aumenta o volume dela, às vezes se aumenta não apenas a voz, mas todas as frequências que não são as da voz, as frequências de harmônicos, as frequências de ambiente, e isso gera chiado, tá bom? Agora vocês sabem, quando vocês forem lidar com um condensador de estúdio, saiba que tem figura de captação, conforme a gente já conversou. Saiba que nós temos um filtro de high pass, né? Ou seja, se você vai gravar percussão, você tem que acionar esse filtro para você não ferrar o seu equipamento. E saiba que você tem também, por óbvio, a atenuação do sinal de entrada. Vou mostrar mais um microfone, vou trazer dois aqui só para vocês darem risada. Aqui é um microfone antigo, eu comprei na BH, lá em Nova York. Não esse, tá? Esse aqui eu já mostrei para vocês, é o Beta 57. Mas ele olha que loucura. Eu falei que era antigo, tá? É um CAD, um C195. Até aqui você vai falar, ah, tá, é igual ao 57 da Shure Beta 57. Mas ele não é dinâmico. Ele é um microfone, leiam aqui, captação cardioide, mais um sinal de que é um microfone dinâmico. Ah, tá fácil então, agora. Se é cardioide e tem o corpo do 57, é um microfone dinâmico. Aí você liga na mesa e ele não funciona. Tcharam! Condenser. Sim, esse daqui, o 195, ele é um microfone condensador. Lembrando, ele precisa, todos os microfones condensadores, eles precisam de mais 48 volts, de um phantom power para serem alimentados. Mas Daniel, por que você comprou esse microfone lá? Seria um condensador sabor dinâmico, né? Que parece com o SM57 da Shure. Gente, esse microfone ele tem características da Shure, do CAD que eu adoro, que é o quê? A grade, o anti-puff, a espuminha dentro, tudo dele é perfeito. Ou seja, ele aguenta pancada, ele aguenta rodar. Já a cápsula dele é uma cápsula mínima, ó. É uma capsulinha mesmo de condensador. Ou seja,
Para que eu posso utilizar ele? Tanto para dinâmico, para voz, nananã, quanto eu posso trabalhar o ganho dele para gravar instrumento. Como eu tocava, né, na época, enfim, eu levava sempre ele comigo e era ele que colocava para captar o som do meu violoncelo, tá bom? Sim, gente, mais uma revelação para vocês. Eu sou músico, né? Minha primeira formação foi em música e o meu instrumento foi o violoncelo e o bandolim, tá? Então eu tocava música clássica. Veja só, com esta cara de roqueiro, escuto pra caramba. Falando da captação omnidirecional, ou seja, aquela bolinha, pega tudo, né? Vou mostrar para vocês mais alguns omnidirecionais que vocês vão ficar impressionados. Primeiro deles, esses carinhas aqui, que eu uso também. Adoro usar esses carinhas aqui. Isso é captação omnidirecional. Não tem como mirar na boca, ele vai estar na roupa. Não tem como mirar na boca, né? Eles todos têm um body patch, tá? Que o body patch faz o quê? Ele recebe a voz aqui. Eu trouxe um só para brincar, tá, gente? Não liguem para essa marca aqui, vou até cobrir. Ele é um microfone que precisa de um body patch para emitir o sinal em RF para o receptor. Captação omnidirecional. Imagina isso aqui, cardioide. Aí só desce um pouquinho na roupa, para de captar, tá bom? Outro microfone também da mesma leva é esse cara aqui, ó. Oh, meu Deus, os microfones de palestra, os headsets. Esse aqui é o Countryman, né? Que é um modelo da Shure, óbvio, é uma imitação que está aqui na minha mão. A gente trabalha muito com eles. Mesma coisa, ele é espetado num body pack e o body pack manda o sinal para a rede. Captação dele também omnidirecional. Não pode ser teleobjetiva, não pode ser cardioide, supercardioide, hipercardioide. Vou dar até uma dica. Isso aqui é para quem mexe com teatro, que é a nossa maior aplicabilidade. Sempre que você tem um microfone desse aqui, um carinha desses que as pessoas utilizam aqui, né? Você vai lidar com uma coisa muito perigosa, que é o quê? Ele está captando, certo? Então imagina ele está emitindo uma bola aqui de captação. Se você não souber equalizar direito o ganho dele, ele vai ficar, a pessoa que vai estar utilizando vai ficar como se fosse radioativa. Ninguém pode chegar perto dela. Por quê? Porque dá microfonia, porque dá repetição, tanto o microfone dela quanto o da outra pessoa vão estar captando a mesma coisa. E essa repetição, esse eco, pode dar uma microfonia grave. Então vocês têm que saber fazer estrutura de ganho. Eu vou mostrar na mesa para vocês, depois na aula sobre mesas, não, sobre áudio na prática, fazer a captação de ganho para poder se aproximar da pessoa o máximo possível e voltar sem apitar. É um microfone difícil, você precisa de alguma técnica para trabalhar. Eu vou gravar também em um local, eu vou gravar esse microfone e vou mostrar na prática como é que faz um mapping de 12 microfones ao mesmo tempo. Tá? Existe também um que é o top head, que é um que fica dentro da peruca, o pessoal de musical usa muito. É a mesma cápsula que essa daqui, uma cápsulazinha mínima, que eles acham feio aparecer microfone, que eu acho lindo. E aí eles usam no topo da cabeça. Figura de captação omnidirecional, conforme já explicado, mas uma diferença. Essa figura de captação precisa ser respeitada, porque se você abrir a captação demais, um chega no outro, dá repetição da microfonia, tá? Nós temos também aqui, para finalizar, vamos encaminhando para o final, microfones de substituição, mas que eu acho interessantes, como esse carinha aqui, ó, que é um dos meus queridos, olha que coisinha mais fofa. Esse 906, ele é um microfone condensador, deixa eu colocar ele aqui. É um microfone condensador, e só de olhar o microfone ele já te dá algumas características. Para que a gente usa esse microfone? Vamos lá. A gente pode usar esse microfone para captar som de amplificador, de guitarra ou de baixo. Tá? Sim, a gente pega no DI, no Direct Box, isso a gente pega direto da guitarra transformando lá do Direct Box, só que a guitarra ela tem algumas distorções e alguns efeitos, alguns harmônicos que você não consegue captar
no direct out delas, ou da própria caixa de som, né, do amplificador delas. Aí eu gosto de pegar um sinal direto da caixa, mas eu também gosto de pegar um sinal do falante, porque ele já foi usado, ele já está chiando, ele já tem algumas coisas que ficam muito interessantes no resultado final. Eles engordam o corpo da guitarra. E o microfone que eu uso para caixa de som é esse, que ele aguenta pancada, ou um 57, que ele também é feito para caixa de som, numa boa, por mais que o sinal venha maior, ou até mesmo o Shure Beta, como a gente falou, ele é feito para caixa de som. Daniel, eu posso usar num carrom, uma saída de um carrom? Eu posso usar pegando aí os dois tons, botar um em cada tom de uma bateria? Pode. É um microfone condensador, ele é um microfone mais delicado, porém, ele é um microfone trabalhado para isso, para você... a cápsula dele não é tão sensível, né? Então você pode bater nele, só que com a delicadeza de um condensador, ou seja, precisa do mais 48V. Lembra que eu falei, eu não sei para que serve esse microfone? Bate o olho nele e avalie o que ele vai te dar de informação? Vamos lá. Ó, filtro, ele já tem os 3 filtrinhos aqui. Ó, no meio é o flat, deixa eu ver se ele está focando aqui ficou melhor. No meio é flat, ele não tem corte nem de passa alta nem de passa baixa. Se você colocar para cima aqui, ele está dando um corte de graves, tá vendo? Ele dá um corte de graves, de tudo que entra aqui já entra sem o grave. Ou ao contrário, ele corta agudo. No caso não é nem agudo, é mais super agudo, né? Quando você coloca no corte, filtro de passa baixa, low pass filter, ele já recebe sem os agudinhos, sem aquela coisa estridente. Ou você mantém, tudo depende do que você recebe de sinal, né, do emissor, ou você mantém no flat. Atrás dele, galera, olha o que aparece. Front. Dá para ver aí o escrito front? O que significa front? Significa que, ó, é aqui que você tem que apontar para a caixa, tá bom? Esse daqui é um dos meus queridos. Eu tenho, quando eu comprei o primeiro deles, eu fiquei apaixonado até pelo formato. E906 está aqui na mão. Agora, eu não trouxe aqui para esta aula, mas a gente tem 2 kits de microfone para bateria, porque realmente vocês já entenderam a lógica disso, o princípio disso. Mas eu vou trazer 2 microfones que eu acho fundamentais para a gente falar de batera, porque para você captar um conjunto, você pode usar 2 overall, que estão ali, são condensadores. Você pode usar 57 para captar tom, não tem problema, ele é gostosinho. Mas para bumbo, o que é o bumbo, gente? Ele marca simplesmente os tempos fortes da música, na maioria das vezes. Não tem um cara como esse cara aqui. É uma joia, tá? Pesado pra caramba. É uma joia. Esse daqui é um Shure Beta 52A. Esse daqui você põe na saída do bumbo. Mas eu gosto ainda de um outro microfone que veio da Shure. Eu acho que ali ficou matador, porque quando a gente pegava a saída do bumbo, acontecia o quê? Ele dava o peso da saída, a gente punha um low pass filter, mas ele não tinha brilho nenhum. Eu reparei que se você deixasse o microfone todo fletado, o som ficava meio embolado. Ficava meio boom do grave, o tá da pele, e a reverberação de metaleira, tudo que estava em volta da caixa de som, da esteira da caixa, da bateria, ficava confuso. Aí ele veio uma complementação, que é esse microfone Beta 51. Deixa eu posicionar melhor os dois. Esse Beta 91A. Meu Deus do céu, mas quanto microfone tem, gente? Infelizmente, quem mexe com áudio tem de saber. Atrás do Beta, ele tem também, ó, um filtro de equalização. Ou ele recebe fletado, ou ele retira aí uma coisa que é bem legal, ele retira subgrave, o grave, aliás, e mantém o subgrave. Esse carinha aqui, gente, ele fica dentro do bumbo.
Exatamente. Esse cara vai pegar todas as frequências que a gente já falou na época da física do som, na aula da física do som. A gente já falou sobre difração, né? O som ele é recebido aqui e ele fecha num buraco e ele se expande, principalmente com graves, que eu falei na frente da caixa, você escuta atrás da caixa, o grave você escuta igual. Então ele capta todos os sinais da difração, ou seja, dentro da caixa, sem difração, e o 52, que é esse gordinho, ele capta todos os sinais de saída. Aí você joga os graves para esse carinha aqui, no 91, e o 52 você deixa os médio agudos. E eu gosto, nesse caso, no panorâmico, né, no pan, eu deixo os dois fletados, que eu acho que ele tem que soar para os dois lados. Eu trabalho como se fosse um microfone só. Mesa digital a gente deixa estéreo esse canal, para ser uma coisa só. Bom, a gente já entendeu. Estes dois aqui, geralmente, quando ele não tem uma figura de captação desenhada, é cardioide, tá? Agora, nós vamos para um microfone, que eu tenho medo de não ter falado da captação de todos, mas enfim. Vamos falar desse cara aqui, que é o PHM48 ou 98 AMP, da Shure. Para que ele serve, galera? Olha só que bonitinho que ele é. Ele serve, eu gosto bastante dele, tem uma cápsula bem diferentezinha aqui. Eu gosto bastante desse microfone para percussão, tá? Ele é um microfone também muito preciso para percussão. Para que você utiliza ele? Dois caminhos que eu acho interessante. Bongô, a gente usa atabaque também, eu gosto de colocar ele. Ele pega bastante frequência grave, mas o que é mais interessante de usar é que ele tem um brilho, ou seja, médio agudos e agudos, muito sobressaltado, tá? Muito forte, muito presente. Então, na própria figura de captação do microfone, de frequências que vem no manual de todos os microfones, ele tem um ganhozinho de médio agudo. Então, o principal da aplicação dele, caixas de percussão ou a esteira. Ele tem até um clamp. Clamp é o nome do grampinho que segura na ferragem das caixas de bateria, ou da bateria toda. O clamp ele é o nome do que segura, e esse clamp você consegue pôr um em cima da caixa, assim, um em cima da caixa, e o outro embaixo da caixa, que ele é articulado. Dá para ver? Ele é um microfone com articulação. Não vou pôr assim que ele vai cair, pelo amor de Deus. Tá? É um microfone bastante interessante para pegar o barulho da esteira da caixa, tem um chiado bonitinho. Conheço gente que põe ele direto no pedestal para captar o hi-hat. Aí é de cada um, né? Aí depende do nosso técnico. Vamos ver, para terminar. Eu não contei, mas eu vou falar agora. Esse microfone que eu uso esse e o lapela. Esse microfone aqui que eu utilizo, tá vendo? Que é dessa linha da Holy Land, que eu adoro, que é esse aqui, ó. Cadê? É esse carinha aqui, ó, tá vendo? É um microfone de quê? Omnidirecional. Esses microfones de lapela, sempre que a gente usa o microfone no corpo da pessoa, é omnidirecional. Você não vai achar outra captação nele, tá? Porque não tem como ficar mirando na pessoa, né? Então, sim, a gente tem... Também a gente utiliza isso em evento, que eu gosto bastante. Agora, para finalizar essa aula sobre microfone, vocês devem estar até vesgos de tanto microfone que vocês viram, eu vou falar de mais um. Eu acho que do último. É um microfone amado por um, odiado por outros. Obrigatório aqui na Cambaio Light Sound. Por que obrigatório, gente? Porque com ele você consegue extrair o máximo de qualidade na sua caixa de som. O máximo de qualidade. No som final, no PA, no Public Address do público, que é um carinha triste. Olha que coisinha feia que ele é. Feio, tá? Este é um microfone que você vai saber se a empresa é boa, é profissional ou não. E algumas empresas enormes, gigantes, maravilhosas, odeiam, porque os técnicos eles se acham incompetentes quando tem ele. Mas eu gosto muito,
que são os microfones RTA. Pelo formato que vocês estão olhando ele ali, não diz nada. É um microfone como qualquer outro. Mas pelo case, deixa eu pegar o case dele, para vocês entenderem quanto ele é protegido. Olha a grossura do case RTA. Eu vou fazer agora uma coisa que eu não deveria estar fazendo, mas eu quero fazer para vocês compreenderem. Olha a grossura da proteção deste microfone, dada a sensibilidade dele. Ah, Daniel, quer dizer então que se eu pôr ele na frente de um saxofone vai ficar perfeito? Não, não é isso. Esse é um microfone fletado. Por isso que ele é tão sensível, tá? Se ele bater, você perde o microfone. Você desalinha ele, nunca mais você arruma. O microfone RTA, ele serve para quê? Quando você terminou de fazer o PA, o Public Address do microfone, você precisa, antes de você mexer antes de você mexer no equalizar o microfone e tal, equalizar os instrumentos, você precisa deixar o PA alinhado. O PA não pode ficar com as frequências de caixa. A gente faz muito isso, não é legal, mas a gente mistura marcas de caixa diferentes, modelos diferentes. Então as frequências são difíceis de você corrigir para deixar uma coisa linear. O RTA, você coloca ele a uma distância de 15 metros, ou 10 a 15, né? Para você medir o que o público está ouvindo. E aí você não solta a música, você solta uma coisa chamada ruído rosa. Vou pôr um pouquinho do ruído rosa para vocês escutarem. Gente, o ruído rosa, ele serve para você escutar onde estão as faltas de grave, de médio, de agudo, dos PAs, das caixas de som. Ele serve para isso. Aí você compensa ali, aumenta um pouco, tira um pouquinho, equalizou a caixa, aí sim você vai equalizar o instrumento. Porque afinal, de nada interessa você equalizar instrumentos e depois vai para as caixas que estão desequilibradas, parece que você não equalizou nada. Daniel, mas por que é um microfone que muito técnico odeia? Porque ele é um microfone matemático. Ele é um microfone que independe do técnico. Qualquer pessoa consegue equalizar uma caixa de som, equalizar um evento inteiro. Porque você tem aplicativos que vêm junto com processadores, ou até no seu celular, que ele vai dar, assim que tocar o ruído rosa nas caixas de som, o RTA vai mostrar quais frequências precisam ser atenuadas, quais precisam ser aumentadas para você deixar a caixa o mais flat possível, tá? Tem muito técnico que acha que isso é uma bobagem, ele fala, não, eu faço com o meu ouvido e tal, e muito técnico faz muito bem, tá bom? Mas tá aí mais um microfone. Foi uma aula longa, espero que tenha sido aproveitada por todos vocês, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Agora vocês saem com uma outra cabeça, lembrando só dividir se o microfone precisa de alimentação externa ou não, o Phantom Power, se ele é um dinâmico ou se ele é um condensador, e quais as aplicabilidades de cada microfone, tá? Se você pegar um microfone de bumbo, como o 52A que eu mostrei para vocês, e cantarem nele, vocês não vão ouvir nem médio agudo e nem agudo, porque o bumbo não dá essa frequência. Aí você vai ficar com a voz toda, é normal. Se você não souber utilizar o microfone, não souber a aplicabilidade, a finalidade do microfone, pouco você vai conseguir trabalhar, tá bom? Então é muito legal agora vocês saberem na prática como eles funcionam, porque daqui para frente vocês serão técnicos muito mais embasados, com muito mais conhecimento prático, que eu estou mostrando aqui é na prática, e espero que vocês saiam melhores. Até a próxima aula, pessoal. Muito obrigado. Força, hein? Força! Você está virando o técnico. Por favor, não desista. Vai até o final.